Olá e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez um vlog com um desafio muito especial, um desafio que eu quero muito cumprir, inclusive já comecei ele hoje é dia 29 de março. Esse mês vai até o dia 31 e eu tenho 1.200 páginas para ler até lá. Eu tenho dois livros aqui separados que eu quero muito ler até o fim do mês, e são livros assim que um deles eu não me importaria tanto se eu não conseguisse ler, mas seria muito bom se eu conseguisse ler. Já o outro, eu ficaria muito mal comigo se eu não conseguisse terminar ele ainda nesse mês, então eu preciso ler ele, tanto que é o que eu já comecei, é o que eu já estou lendo pro desafio. Vamos lá então. Estou aqui com esses dois livrinhos, Sol da Meia-Noite e Princesa Mecânica. Sol da Meia-Noite é o livro que eu tô mais focada, porque é o que eu quero ler há mais tempo e é o que eu mais tô ansiosa, assim, o que eu mais tô animada com a história. Hoje de manhã, já 1h da tarde já, mas eu comecei a ler 11 horas. Ontem eu li até a página 31 e agora eu estou na página 100, aqui no capítulo 5. 10% não, quantos por cento? Quase 20% do livro. Ainda. Eu fiz até um cronograma de leitura, tá aqui, esses 3 dias. Fiz um cronograma de leitura, vai dar bom, assim, na teoria vai dar certo, entendeu? Agora, na prática, eu já não sei. Então, quais são os planos? Como eu disse, eu comecei a ler às 11 horas da manhã, hoje eu acordei bem cedo, eu acordei umas 6, 7 horas mais ou menos. Assim, eu acordei às 6, mas até eu levantar, comer e começar a fazer as coisas já deu umas 7 horas da manhã. E aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer de trabalho durante a manhã para poder ficar com a tarde e a noite livres. Então, o objetivo hoje é ler das 11 da manhã até as 10h20 da noite. Provavelmente eu vá até um pouco depois das 10h20 da noite, porque eu tô aqui fazendo essas atualizações e tal, vou levar um pouquinho mais de tempo pra isso. E também tem os intervalos do ciclo Pomodoro, intervalos de 5, de 20 minutos. Às vezes eu vou ter que jantar, então 20 minutos não vai ser suficiente, porque eu como muito devagar. E aí, o objetivo é ler até a página 388 desse livro ainda hoje. E amanhã finalizar. Sim, eu quero ler esse livro em 2 dias. Olha, acho que é possível. Eu tô na página 100, eu tenho que ler mais 188 páginas dele. Folheando, assim, quando eu tinha recém-comprado, que eu tinha aberto ele pra ver a diagramação, ela parece ser um pouco pequena. Mas, lendo, passa bem mais rápido do que eu imaginei que passaria. É um livro que não tem muitos diálogos, porque a gente acompanha mais os pensamentos do Edward. Então são páginas, assim, mais cheias de texto, não tem muito diálogo, mas ao mesmo tempo, por eu estar bem empolgada e curiosa com essa versão da história, eu acho que eu tô lendo mais rápido por causa disso. E eu tô gostando bastante, tirando, assim, algumas diferenças com o filme, que a gente sabe que sempre tem, mesmo esse livro tendo vindo depois, mas acho que a Stephenie Meyer já estava escrevendo ele há um tempão, tanto que parece que teve uma treta aí que vazou um pedaço do livro e ela ia desistir de publicar, mas acabou publicando. Mas eu acho que ela podia ter feito algumas coisas mais semelhantes com o filme, tipo a cena do acidente. É muito diferente e eu fiquei muito incomodada com isso, mas o resto, assim, saber o que todo mundo ao redor da Bella pensa dela, as coisas que acontecem por trás, assim, da história da Bella, porque a gente acompanha mais a visão dela, né? Então, o que acontece com o Edward quando ele some lá nos primeiros dias de aula, que não fala com ela. Enfim, várias coisas, então tá bem interessante conhecer essas visões novas. E aí, o plano pra Princesa Mecânica é ler ele todo no dia 31. Eu já li um capítulo desse livro que eu tinha pegado pra começar, mas eu acabei deixando de lado pra focar em outras leituras que eu finalizei no vlog passado. Então eu só li um capítulo, assim como o Sol da Meia-Noite, que eu só tinha lido um capítulo antes de hoje e ter focado nele hoje. Então eu tô aqui na página 34 de Princesa Mecânica, e aí no dia 31 eu pretendo pegar ele pra ler até o final. Então dia 31 eu vou ler das 10 da manhã até as 11h20 da noite. Então são umas 12 horas de leitura mais ou menos pra Princesa Mecânica. Eu fiz um teste Pomodoro pra poder saber quantos ciclos mais ou menos eu vou demorar pra ler cada um.
E o total foram 10 ciclos pra Sol da Meia-Noite e 6 ciclos pra Princesa Mecânica. Então, esse daqui são 20 horas de leitura e esse daqui são 12 horas de leitura, totalizando 32 horas de leitura que eu vou ter que realizar em 3 dias. Vamos ver se esse desafio vai dar certo. Eu tô empolgada porque eu finalizei alguns livros aí nos últimos dias e quando eu finalizo livros eu fico muito empolgada pra ler cada vez mais. E eu vou tentar explicar um pouquinho agora nesse começo de vídeo o que é esse teste Pomodoro que eu faço. É uma coisa minha, assim, que eu resolvi fazer para saber mais ou menos quanto tempo eu vou levar para finalizar uma leitura. Então, eu vou deixar um link passando aí nos cards de um vlog que eu fiz esse teste em vídeo mesmo, fiquei lá o tempo lendo, mostrei as contas que eu faço. Aqui eu só vou passar rapidinho, assim, como que eu faço, mas se quiser ver em prática mesmo, vai lá naquele vlog assistir, porque agora o tempo tá meio corrido para eu poder fazer isso. Mas futuramente eu posso fazer um vídeo só sobre isso, e enfim. O que eu faço? Quando eu quero ler um livro, por exemplo, quando eu tenho uma meta de tempo para ler esse livro, por exemplo, O Sol da Meia-Noite, eu quero ler ele até o fim do mês, mas ainda tem esse daqui, então eu tive que dividir aí esses 3 dias entre esses 2 livros. E eu quero ler esse livro aqui, então, em 2 dias. Ele tem 727 páginas. E aí, para eu saber quantas páginas eu consigo ler a cada 2 horas, que é o tempo total de um ciclo Pomodoro, o que é um ciclo Pomodoro? Ciclo Pomodoro é um ciclo de tempo que você vai tirar aí para fazer alguma coisa que você precisa fazer, que você precisa focar. Pode ser ler, pode ser estudar, pode ser trabalhar, pode ser, sei lá, qualquer coisa que você precisar fazer. E aí você vai usar o ciclo, inclusive tá aberto ali o site. E aí você vai focar durante 25 minutos e vai ter 5 minutos de intervalo. Aí depois você foca mais 25 minutos, 5 minutos de intervalo. Isso é repetido 4 vezes. E aí no final, o intervalo final é de 20 minutos. O próprio site já tem esse tipo de configuração. É a configuração, assim, padrão. São esses 25 minutos de foco e os 5 minutos de intervalo. Porque tem uns estudos aí que dizem que o nosso cérebro só foca mesmo, só absorve as coisas até 25 minutos. Depois disso, você vai estar desperdiçando seu tempo ali, focando em uma coisa que você não vai estar absorvendo o que você está fazendo, lendo, enfim. Então, o padrão é esse de 25 minutos de foco, 5 minutos de intervalo. E aí, quando você completar essas 4 repetições de 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, o último intervalo é de 20. E aí você faz esse ciclo quantas vezes você quiser. Então, o que eu faço para saber quantos ciclos eu preciso fazer para terminar um livro é o seguinte. Eu pego uma página do livro, de preferência uma página no começo, e eu tento pegar a página mais cheia possível, porque vai ser a que eu mais vou demorar para ler, então ela vai servir como base para... Por exemplo, não adianta você pegar uma página cheia de diálogo que você vai ler super rápido e aí quando chegar numa página mais cheia você demorar mais para ler. Então, isso não vai te servir muito de base. Pega uma página bem cheia de texto, sabe? Aquelas com menos quebra de parágrafo possível. Deixa eu ver se eu acho... Aqui nesse livro é o que mais tem, porque, né, são os pensamentos do Edward. Então, por exemplo, páginas bem cheias, mínimo de diálogo possível. Se você tiver aqui um pouquinho mais pro meio do livro, cuidado com os spoilers. E aí eu ligo o cronômetro e leio essa página inteira e pauso o cronômetro assim que eu termino de ler a página e vejo quanto tempo eu demoro pra ler. Nesse livro aqui eu demoro 1 minuto e 40 pra ler cada página. Então o que eu faço é dividir os 25 minutos do ciclo, né, que é o tempo do ciclo, 25 minutos de foco, eu divido pelo tempo que eu demoro para ler uma página. Então, 25 minutos dividido por 1 minuto e 40. E aí, isso dá mais ou menos umas 17 páginas, eu acho. Não sei, não lembro de qual. Mas dá aí umas 17 páginas em 25 minutos, o que é uma quantidade boa, lembrando que é uma página cheia de texto. Então, quando tiver diálogo, eu vou ler mais rápido. E aí... acaba que tem esse equilíbrio. Se eu estiver um pouco mais distraída, demoro para ler mais uma página, mas aí vem uma página com diálogo e eu leio um pouco mais rápido. Então, pega uma página bem cheia de texto mesmo, que é para você ter ali o máximo de tempo que você vai demorar lendo uma página. E aí, dividido esse tempo de foco com o tempo que eu demoro para ler a página,
eu vou multiplicar por 4, porque eu tenho que repetir esse ciclo de 25 minutos 4 vezes. Então, aqui, no caso do Sol da Meia-Noite, deu 71 páginas em 2 horas. E aí, o que eu vou fazendo, então, é marcando o livro de 72 em 72 páginas. 71, eu acho. Eu vou marcando, então, de 71 em 71, não importa se termina ou não em um capítulo, se termina no meio de um capítulo, se terminar no final de um capítulo, ótimo. Se não, você vê ali quantas páginas faltam, vê se compensa você focar um pouquinho mais para poder terminar aquele capítulo. Vai de cada um, se você estiver gostando da leitura, não quiser fazer intervalo, não faça. Vai ali, aproveita o momento que você está amando ler para poder focar mais tempo ainda. O site que eu uso é o pomofocus.io. E aí você pode personalizar nas configurações o tempo que você quiser. Como eu disse, 25 minutos é o tempo padrão recomendado para que a gente absorva o que a gente está fazendo. Mas você pode colocar ali ciclos de 40 minutos, se você quiser ficar focando por 40 minutos e fazer um intervalo maior de 15, por exemplo, ao invés de 5 minutos. Você foca 40, tira o intervalo de 15 e vai fazendo isso ao longo do dia por quanto tempo você quiser. E aí, então, eu faço isso, divido, coloco aqui, de acordo com cada fitinha dessa, representa 2 horas de leitura. Como eu disse, são 10 ciclos Pomodoro, que totalizam 20 horas de leitura. Cada ciclo completo tem 2 horas. Espero que eu tenha explicado direitinho, que vocês tenham anotado aí, entendido o que eu quero dizer. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão pegando mais aí a prática. Às vezes, por exemplo, um livro de uma mesma editora, que tem a mesma diagramação, você nem precisa mais fazer a conta, que você já sabe ali. Por exemplo, os livros da Arqueiro, eu sei que eu consigo ler mais ou menos umas 80 páginas em 2 horas. Então, eu nem faço muito ciclo Pomodoro, o teste do ciclo Pomodoro para eles. Eu já vou separando ali de mais ou menos 70, 80 páginas e para saber quanto eu consigo ler em cada ciclo. Então, você vai pegando a prática, vai ter umas contas que vão dar sempre um número muito parecido, então daqui a pouco você nem precisa mais fazer conta. E é assim que eu faço, então. Espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou voltar para minha leitura. A meta agora é ler até as 3h20, mas como eu acho que já passou do horário que eu devia ter começado, eu vou ler até um pouquinho mais. Mas eu vou ler assim até umas 3 horas da tarde, um pouco mais de 3 horas da tarde, né? Umas 3h40, por aí. E a meta agora é ler até a página 175. E aí eu volto para atualizar vocês para dizer se eu consegui ler essas 75 páginas, se 71. O que eu tô achando da história. Eu vou tentar atualizar de ciclo em ciclo para dizer se eu tô conseguindo aí ler dentro do cronograma que eu fiz para mim. E é isso. Boa sorte pra mim. Leitura, boa sorte pra vocês aí que forem fazer o teste do ciclo Pomodoro também. Procura se concentrar bastante pra não ficar disperso e acabar dando um tempo diferente, porque às vezes eu sei que quando a gente não lê com foco total sempre, às vezes a gente acaba se distraindo com alguma coisinha, mas quando for fazer o ciclo, procura se concentrar, quando for fazer o teste do ciclo Pomodoro, procura se concentrar. Então, se tiver com música tocando, tira a música, ou se só conseguir se concentrar com música, põe a música. Então, leia aí com seu foco máximo para poder fazer essas contas bem certinho e não chegar no final e se decepcionar porque você não conseguiu ler o tanto de página que as contas deram. Então é isso, eu vou lá ler porque, né, já fiquei aqui uns 15 minutos explicando sobre isso e eu acho que vocês querem ver resultado. Então vamos ver se as minhas contas funcionam.
Mais 2 horinhas de leitura de Sol da Meia-Noite. Na verdade, um pouco mais de 2 horas. Agora são 4h24, quase 4h30. O ciclo era pra ter acabado umas 3h50, mais ou menos. Mas eu não consegui parar. E aí eu precisei terminar o capítulo, porque quando o ciclo acabasse, eu ia parar no meio do capítulo. Mas aí eu li até o final do capítulo. Então era pra eu ter terminado na página 175. Eu li até a página 178. E aí eu vi que o próximo capítulo só tem 10 páginas. Eu fiquei com vontade de ler o próximo capítulo ainda, antes de vir aqui atualizar, mas eu me segurei um pouquinho. Eu acho que eu vou ali fazer um café pra poder tomar enquanto eu leio as próximas páginas. Quem assistiu o vlog anterior que eu disse que eu não tinha vontade de largar o conto da Aya, que podia ter mais 500 páginas que eu teria continuado lendo, não dá vontade de largar. Não sei, tipo, mesmo que não esteja acontecendo nada, sabe? Tá uma narrativa bem de boa, assim, bem tranquila. E os pensamentos do Edward são bem interessantes, assim, de acompanhar a relação dele com os pais e com os irmãos e com as outras pessoas em volta também. E a forma como ele precisa se segurar perto da Bella e perto dos outros humanos, enfim, mas principalmente perto da Bella, porque quando a gente vê no filme, a gente não imagina que ele se esforça tanto, tipo, ele faz com a cara de pleníssimo, né, e a gente acha que ele tá ali só vivendo mais um dia da vida dele de vampiro perto a humanos, mas não, ele tá se esforçando muito pra não matar a Bella, e não só a Bella, mas outros personagens também, tipo o Mike. O Mike é o personagem que eu mais abomino nessa série, porque ele fica com essa sensação, assim, de posse em cima da Bella. Tipo, o Edward também tem isso, mas o Edward tem um sentimento ali por trás. O Mike, ele não tem nada. Tipo, eu não sei o que ele quer com a Bella. Porque tem a Jéssica lá que gosta dele, fica tentando chamar a atenção dele e tal, e ele quer saber da Bella, quer saber por que o Edward dá mais atenção pra Bella do que pras outras garotas da escola, sendo que a Bella acabou de chegar. E eu fico me perguntando por que ele também dá tanta atenção pra ela, porque ela acabou de chegar. Então, por que o Edward não pode dar tanta atenção pra ela e ele pode? E com esse ciúme idiota pra cima da Bella com o Edward, tipo, ele olha pra ela como se fosse devorar ela. E daí, o que você tem a ver com isso, cara? Ai, que saco, eu não gosto desse personagem. E aí, quando o Edward vai ler os pensamentos dele, eu gosto menos ainda dele, porque ele pensa umas coisas muito nada a ver, muito ridículas. Ele é um... Não gosto do Mike. E eu tô adorando saber mais sobre os pensamentos dele, porque aí eu posso gostar menos ainda dele, com razão. E a Jéssica também não é uma personagem muito legal, não. Tipo, no filme ela parece que tá tentando ali ser legalzinha com a Bella e tal, mas ela tá super com inveja dela, porque o Mike tá dando atenção pra ela e não pra... atenção pra Bella e não pra Jéssica. E aí, também não gosto muito dela. O Eric, ele é fofinho no filme, mas ele também tem esse sentimento aí de ciúme em cima da Bella. E a outra do círculo de amigos dela também, que é a mais de boa, que é a nerd. Ela é a mais de boa. E aí, é isso que eu estou achando. Não quero largar, eu quero ler, assim, 300 páginas de uma vez. Vamos ver se... Eu não sei se eu continuo, na verdade, em ciclo Pomodoro. Agora eu fiquei meio na dúvida, porque eu vou ler esse capítulo de 10 páginas. Tá passando super rápido. E eu não sei se eu continuo fazendo em ciclo Pomodoro. Este é o meu avanço na leitura. Ó, eu tô aqui. E... eu tava pensando, na verdade, em ler direto até a fitinha vermelha, sabe? Sem ficar contando o tempo. Eu pego, sento e leio até a próxima fitinha vermelha aqui, que é na página 244. Eu tô na 179. Mosquito. Umas 64 páginas. Não sei. Enfim, tô pensando em abandonar o método Pomodoro e ler direto até a fitinha, porque... os intervalos estão me deixando agoniada. Eu não consigo pensar no que fazer nos intervalos só pensando em voltar a ler. Então, vamos ver. Eu vou fazer esse teste aí de ler direto agora e aí eu volto para atualizar vocês para ver se funciona melhor lendo direto ou com intervalos. Então, eu volto daqui a pouco para mais uma atualização.
vamos atualizar esse vlog então, que segundo dia do desafio, nem é bem um desafio, eu só quis muito ler esse livro até o fim do mês. E ler esse livro até o fim do mês já é o próprio desafio, né? Assim, considerando que faltam 2 dias, esse seria o último dia pra ler esse livro, só que eu tô considerando seriamente focar nele só até o final do mês, até o dia 31, e aí deixar a Princesa Mecânica pra maio, porque abril já tem muita coisa pra ler em abril, então eu vou deixar pra maio. Não sei, vamos ver até onde eu consigo ler de Sol da Meia-Noite hoje. Ontem eu li até a página 296, parei no meio de um capítulo. Eu tinha começado a ler o capítulo, aí meu olho tava ardendo já, mas eu falei, não, só mais um capítulo, porque só faltava mais um capítulo pra chegar na próxima fitinha. E aí eu pensei, só mais um capítulo, mas eu li 2 páginas e não aguentei do olho ardendo assim, então eu parei. E hoje eu acordei cedo de novo, porém, eu tive que fazer os 2 últimos posts do Mulheres de Março, que eu tô fazendo lá no Instagram. Aí eu fui lavar o cabelo, aí eu fui escovar o cabelo. Nunca mais escovo o cabelo nesse calor. Tá louco? Nunca mais. Nossa, não, vocês vão me ver aqui com cabelo desse tamanho, mas nunca mais eu escovo cabelo nesse calor. Então, estou quase na metade. Ontem foram 240 páginas, eu acho, lidas, tipo, em um dia. Geralmente eu leio isso em maratonas 24 horas. Eu nem tava em maratona 24 horas, eu comecei a ler umas 11 horas da manhã. Eu ainda parei pra almoçar, 1h da tarde, mais ou menos. Ainda parei pra lanchar de tarde. De tarde foi, assim, o pior momento de leitura, porque eu não li muito, porque eu parei pra lanchar, eu parei pra fazer café, eu parei pra lavar louça, eu parei pra limpar a caixinha de areia. Foi as piores horas de leitura foram, assim, esse período de 5 da tarde até 7 da noite. E aí depois eu ainda parei pra assistir Big Brother, aí eu tentei ler um pouco depois do Big Brother e aí eu desisti de vez. Então, li até a página 296. Vamos ver se eu consigo ler mais 240 páginas hoje. Se eu ler mais 240 páginas, eu vou mais ou menos até a página 553 pra finalizar um capítulo. E aí vai faltar isso daqui pra ler. Eu acho que eu não consigo ler tudo isso hoje. Então, acho que vai sobrar um pouquinho pro dia 31, e aí eu deixo Princesa Mecânica pra depois. Porque eu realmente não quero ler apressada, assim, pular parte só pra poder terminar o livro hoje e cumprir o desafio, que não é um desafio. Então, eu vou continuar a leitura de Sol da Meia-Noite hoje. Tô gostando muito, 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 muito desse livro. Eu recebi até uma mensagem no direct da pessoa falando que queria ler, mas sempre que via as pessoas falando sobre esse livro, pessoal falando que não gostava porque era muito lento. Eu assisti muitos vlogs de leitura na época que esse livro saiu. Eu só assisti vlog de leitura pra ver se eu me incentivava, assim, a ler esse livro, né? Porque ele tava na minha TBR desde outubro, novembro de 2020. E agora, finalmente, eu consegui pegar ele pra ler. Mas eu via as pessoas falando que ele era um livro mais devagar, porque a gente tava ali na cabeça do Edward, a visão do Edward de como as coisas estavam acontecendo. E o Edward, no começo, ele não conversa muito com ninguém, então é só ali os pensamentos dele e ele ouvindo os pensamentos das outras pessoas a respeito da Bella, por exemplo. Então ele quer saber onde é que a Bella tá, ele procura ali os pensamentos das pessoas que ele sabe que estariam com ela, e aí ele vê a Bella através do pensamento dessas pessoas. E aí é interessante ver isso, porque teve uma cena engraçada, por exemplo, numa aula de educação física, aí ele procura os pensamentos, por exemplo, do Mike, que faz aula de educação física junto com a Bella, pra ver como é que ela se sai na aula de educação física. Então a gente acaba vendo outros momentos da Bella, fora os momentos que a gente vê no filme, porque a gente vê muito pouca coisa no filme, né? E no filme ela tá sempre ali pensando no Edward e tal, fazendo as coisas com ele. E aí, com a visão do Edward, a gente vê a Bella fazendo outras coisas com outras pessoas, tipo, outros momentos, outras aulas, outras conversas que ela tem com outras pessoas que não necessariamente são sobre o Edward. Enfim, e aí, por ele não conseguir ler o pensamento dela, ele fica tentando desvendar ali o que ela tá sentindo através do que as outras pessoas estão vendo dela e ouvindo também. Então eu tô gostando bastante, eu já sabia que ia ser mais lento, mas eu tô gostando que seja assim, que não seja tipo uma coisa muito cheia de ação,
porque a gente já teve isso na saga, né? Então aqui uma coisa mais de boa pra gente ver ali outros pontos de vista. Então eu tô gostando muito e agora eu vou almoçar, são umas 11 e pouquinho, já era pra ter começado a ler, mas eu estava secando o cabelo e depois eu fui limpar a caixa de areia do gato. Essas coisas do dia a dia. E não que eu seque o cabelo todo dia, mas enfim. Eu vou almoçar primeiro pra não ter que fazer uma pausa tão cedo. Eu tava assistindo o vlog da Yas, eu vou terminar de assistir o vlog e vou procurar mais algumas coisas pra assistir também enquanto eu almoço. E aí eu retomo essa leitura. E é isso então por essa atualização. Eu volto mais tarde. Almocei, tô aqui no escritório da minha mãe de novo, igual uns vlogs atrás que eu tava vindo bastante pra cá. E trouxe meu cafezinho, obviamente, meu livro. E agora eu vou ler o máximo que der, até umas 6, quase 6 horas mais ou menos, que é a hora que minha mãe chega e ela tem aula, aí ela precisa usar o escritório. Então eu vou ficar aqui até esse horário. Café que eu fiz hoje de manhã. Não que eu faço café ruim, mas é porque tava velho, sei lá. Vamos às metas. Eu tô na página 296. Eu vou fazer por método do Pomodoro, porque ontem, quando eu fui fazendo por método do capítulo, eu me distraía muito quando eu ia fazer uma pausa de um capítulo pro outro. Então, tipo, eu terminava de ler um capítulo, aí eu ia, sei lá, assistir um vídeo de 20 minutos. Isso me distraía muito, porque enquanto eu assistia esse vídeo, eu fazia outra coisa. Aí, quando o vídeo acabava, eu não tinha terminado de fazer essa coisa, aí eu queria terminar de fazer essa coisa, eu já emendava outra e tirava uma pausa muito grande. Então, eu vou fazer o método do Pomodoro mesmo. E aí eu vou fazer o que der pra fazer em 5 minutos nos intervalos, o que não der eu faço depois, e nos 20 minutos de intervalo longo, não sei o que eu vou fazer. E aí eu acho que agora eu vou gravar tipo um vlogão, sabe, daqueles Pomodoro que tem me pedido bastante, então eu vou fazer um outro enquanto eu leio esse livro, aproveitar que eu tô aqui num lugar mais iluminado, que provavelmente eu não vou ficar com sono, aproveitar que eu tô tomando um cafezinho também, e vou fazer esse vlogão então enquanto eu leio Sol da Meia-Noite. Mas não vou dar nenhuma opinião, assim, do que eu tô achando da história por lá, porque eu já tô fazendo isso aqui. Então, vamos lá, que eu tenho outro vlog pra iniciar. Bom, depois de passar 4 horas à mercê do vlog Pomodoro que eu gravei hoje, eu consegui ler mais um pouco. Eu li 55 páginas no vlog Pomodoro e aí agora eu já li 38 páginas. Eu li mais 38 páginas depois do vlog Pomodoro, que eu parei na página 350. Agora eu tô na página 388 de Sol da Meia-Noite. E eu não sei se é o ritmo ou esse ritmo frenético de leitura, né? Ou se é o capítulo que eu tô agora que deu uma desanimada, assim. Porque o capítulo de agora é o capítulo 17, que tem umas 40 páginas. Ele começou na página 300 e... nem sei. Ele começou na página 379 e ele vai até a página 422. Eu acho que é isso, 422. Sim. Então, tipo assim, isso daqui é o capítulo. É muita coisa. Eu li 10 páginas dele e já tô pedindo chega. Mas não é nem porque tá chato, é porque eu tenho agonia de capítulo longo. Aí eu fico meio desanimada quando eu vejo que falta muito pra acabar. E ainda o vlog que eu gravei deu um negócio errado, mas eu vou enviar assim mesmo, porque foram 2 horas pra gravar, quase 1 hora pra editar, são 2 horas pra enviar, porque ele tá aqui em 1 hora e 7 minutos e eu já tô esperando, já tem 1 hora. Então, 2 horas pra enviar. Foi umas 2 horas pra renderizar também, ainda renderizou errado. Eu vou enviar assim. O áudio dele ficou atrasado, então fiquei chateada, mas o objetivo principal dele foi cumprido. A parte principal, assim, que era o objetivo do vídeo, né? Ficar ali lendo os 25 minutos junto comigo. Deu certo, o áudio dele não atrapalhou em nada. Então, eu vou enviar assim mesmo, e quem tiver agonia de áudio atrasado, que tampe o olho enquanto assiste. E eu tive que apagar ainda um monte de coisa no celular pra conseguir salvar ele.
e ainda acontecer isso, aí não dá pra gravar de novo, né? Porque ele é pra amanhã, então não daria pra passar por tudo isso de novo. Tanto que já são 8 horas da noite e ele ainda tá enviando, então não daria tempo de gravar amanhã e postar amanhã mesmo. O que mais? Acho que é só isso que eu tenho pra atualizar. Eu não atualizei tanto hoje quanto atualizei ontem, né? Ontem tava assim, mais no começo do livro, tem mais coisa pra atualizar, mais coisa pra contar. Teve um capítulo aqui que diziam que era o capítulo que, tipo, amarrava toda a história, ligava ali a visão da Bella com a visão do Edward e tudo, as decisões que ele resolveu tomar. Mas eu não achei nada demais esse capítulo, não. Tipo, é a Alice contando ali as opções que ele tem, tipo, se você fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer isso, vai acontecer isso, mas a escolha é sua, faz o que você quiser, o que você acha que é certo. E aí, assim, foi legal conhecer as outras opções, conhecer essas outras visões que ela tem, não só as visões que ela conta pra Bella, o que a gente vê lá no filme, que são bem poucas comparada com as visões que a gente tem aqui, porque a Alice, ela tem uma ligação muito forte com o Edward, né? A mente deles tem uma ligação assim, mais forte do que a dos outros. Então, é bem legal ver essa comunicação entre eles. Eu acho que a Alice é a minha Cullen favorita. Outra coisa que eu achei bem legal aqui também, que eu esqueci de falar, é que a gente acompanha ali um pouco, tipo, a gente vê os Cullen no refeitório, por exemplo. Aí depois, quando a Bella vai visitar o Edward, a gente vê ali ele só na cozinha e tal, aquela treta. E a gente não vê muito, assim, do dia a dia deles, né? E aqui a gente tem uma visão melhor, assim, do dia a dia deles, já que eles não dormem, o que tanto eles fazem de noite e tal. Outros hobbies também deles, e eu achei bem legal conhecer esse outro lado desses personagens que a gente vê tão pouco no outro livro. Eu acho que mesmo que o foco do outro livro não sejam eles, acho que podia ter tido um pouco mais, assim, né? Não de foco, mas um pouco mais de apresentação, podia ter tido uma apresentação mais formal deles e não só jogados ali só pra fazer parte da família, pra dizer que o Edward não tá sozinho no mundo. Enfim, eu tô gostando muito ainda, mesmo esse capítulo tendo 40 páginas, e eu vou aproveitar que o vídeo ainda vai demorar 1 hora e 2 minutos pra ser enviado e vou focar nesse capítulo e ver o quanto mais eu ainda consigo ler. Como eu disse, são 8 horas, eu acho que eu vou fazer um ciclo Pomodoro até as 10, pra ver se eu engato mesmo, assim, o ciclo me força a me concentrar na leitura, porque eu li aqui 10, 11 páginas desse capítulo e já fui fazer outra coisa. Mas a outra coisa era resolver esse negócio de postar o vídeo, então tá valendo. Mas eu já me distraí com várias outras coisas também. E aí eu só vim fazer essa última atualização de hoje, porque eu preciso lavar o rosto, eu tô com sono. Eu tava quase dormindo quando eu fui fazer o vlog Pomodoro e era que eu nem fiz ele tão tarde. Eu gravei o vlog umas 2 horas da tarde e eu tava com sono e agora... Imagina agora então, né? Então eu vou lá lavar o rosto e deitar, não deitar, mas sentar na cama, que é um pouco mais confortável que a cadeira, e espero não dormir enquanto eu tento finalizar este capítulo e esse livro. Eu sei que eu não vou terminar esse livro agora, porque eu acabei de passar da metade, mas eu já aceitei isso, que esse vlog não seria mais sobre terminar esses 2 livros que eu queria muito nesse final de mês. Vai ser só sobre esse daqui, porque esse aqui eu quero ler há bastante tempo mesmo. Então, foco nesse daqui pra também não ficar desesperada e fazer as coisas pela metade. Então, eu vou lá ler mais um pouquinho e amanhã eu venho atualizar como foram as leituras de hoje e falar como vai ser o dia de amanhã. 31 de março, último dia desse vlog, último dia que eu tenho para finalizar Sol da Meia-Noite. Tomara que eu consiga. Ai, sua língua arranha. E eu tô na página 424 de 727, ou seja, faltam 303 páginas pra eu ler. Agora já são umas 2 da tarde, por aí. Eu acordei bem tarde hoje, tipo, tanto que eu consegui acordar cedo nos últimos 2 dias, eu acordei tarde hoje. E aí agora eu tenho muito menos tempo pra ler esse daqui, mas pelo menos talvez eu consiga ficar um tempinho acordada aí durante a madrugada. Então talvez tenha um equilíbrio. E tá muito calor por aqui, eu não vou conseguir ler no meu quarto. Queria ficar encostada na cama assim o dia inteiro lendo até acabar esse livro, mas não vou. Fiz até um suquinho gelado de limão que tá me esperando ali na sala pra poder ler. E
Passei pelo capítulo 17, acho que o meu maior problema ontem, que fez eu não ler tanto quanto eu gostaria, foi o capítulo 17, e aí eu fiquei empacada, fiquei desanimada porque era um capítulo muito grande e acabei deixando pra finalizar o capítulo hoje. Já terminei o capítulo 17. Para com isso. Tá com fome? Tá com a minha mão? Tá com fome. Assim, passei da metade? Passei, mas ainda tem muita coisa pra ser lida. Espero que eu consiga me concentrar bastante hoje pra poder fazer essa leitura, pra poder ler bastante. Eu vou focar bastante hoje em ciclo Pomodoro, porque tô precisando. Ontem eu falei que ia fazer um ciclo Pomodoro, acabei me distraindo, não fiz. Por isso que eu empaquei no capítulo 17. Mas então hoje é foco total. Nada vai me distrair hoje, porque essa é a meta do mês, assim, a meta master do mês é ler esse livro. Porque quem mandou deixar por último, não é mesmo? Então agora a gente tem que correr atrás. Então bora lá e vocês vão me acompanhar do lado daí. Pausa para uma última atualização antes de tomar banho, lavar a cara, tirar a maquiagem e me deitar para poder continuar lendo. Agora são 8h40 da noite e eu queria dizer que eu não avancei muito na leitura de Sol da Meia-Noite porque eu acabei tendo que fazer uma outra coisinha aí no meio da tarde que me tomou um tempo e aí eu acabei falando, já que eu não vou conseguir ler mais muita coisa, eu vou deixar pra mais tarde focar no que eu tenho que fazer e fazer de uma vez, pra não ficar, tipo, quando eu tô lendo, eu tô pensando que eu devia estar fazendo essa outra coisa, e quando eu tô fazendo essa outra coisa, eu tava pensando que eu devia estar lendo. Então eu foquei em uma coisa só e agora eu vou focar na leitura. Eu refiz o negócio de ciclos Pomodoro aqui nas fitinhas e eu aumentei o tempo dos ciclos para 30 minutos ao invés de 25. Então agora eu vou fazer 3 ciclos de 30 minutos. Vai dar bastante tempo. Acho que hoje eu vou dormir um pouco tarde. Qualquer coisa eu termino amanhã de manhã. Amanhã, na verdade, já, né, primeiro dia de abril, já vai ter um pequeno desafio para eu poder cumprir. Quem assistiu a TBR aí já tá sabendo que vai ter desafio 7 em 7. E aí vai começar logo no dia 1º. Aliás, eu acabei de publicar lá na comunidade, aqui na comunidade do YouTube, que talvez não tenha vídeo em abril, só live de leitura, porque eu ainda não tenho nenhum vídeo pronto e hoje já é o último dia do mês e os únicos vídeos assim mais básicos que eu vou tentar fazer mesmo é o de leituras do mês. O book haul nem tem tanta coisa, então acho que nem vale a pena. Talvez eu faça uma foto pra postar lá no Instagram, não sei. E, sei lá, alguns outros vídeos aleatórios, talvez se lá pro meio do mês ficar mais tranquilo pra poder gravar, eu gravo, senão... Porque vocês viram, né, que a TBR do mês de abril tá lotada. Então, era só pra atualizar isso mesmo, que não li muita coisa ainda, acho que eu li uns 40 páginas, no máximo, assim, desde aquela primeira atualização até agora. E aí agora então eu vou tomar banho pra ver se refresca esse calor, que tá demais. E vou deitar pra tentar ler mais um pouco. E aí eu acho que eu não volto mais pra atualizar hoje, pra poder focar mesmo na leitura, não ter que ficar me preocupando com a atualização. Então eu vou lá fazer essas coisas e aí eu vejo vocês quando já estiver com uma luz decente pra poder gravar uma atualização bem longa. Então até daqui a pouco. Atualização sobre a leitura de Sol da Meia-Noite. Hoje é dia 6 de abril e eu ainda tô lendo esse livro. Eu sei que o objetivo era ter lido ele nos últimos 3 dias ali do mês de março, mas aconteceu que eu não consegui, né? Eram muitas páginas, são 727 páginas, mas eu li boa parte nos últimos 3 dias. Acho que eu cheguei a ler umas 480 páginas desse livro nos últimos 3 dias do mês de março. E aí li mais um pouquinho ali também no dia 1º de abril, um pouquinho, li bastante, mais umas 100 páginas por aí. E agora chegou numa parte que eu não gosto muito, nem assim, na história original. Eu não gosto da parte da perseguição do James. E aí essa parte pra mim tá sendo bem devagar, assim, tô passando por ela bem devagar. Mas hoje eu já li algumas páginas, deixa eu ver. Ontem também eu li algumas páginas, mas eu não vou lembrar quantas. Hoje eu já li 12 páginas. Umas 12 páginas. Ou 22.
Não sei. Falta pouquinho. Ó, falta só isso daqui, comparado com o que eu já li, é pouco. Eu tô na página 610 ou 611, não sei, parei no meio de um capítulo. Então faltam 117, 116 páginas pra finalizar ele. Agora são 6h50 da tarde. E eu vou tentar finalizar ele agora. Vai ter uma live agora no canal da Isa. Infelizmente eu não vou conseguir participar aparecendo, mas eu vou tentar participar dos sprints pra ficar focada. Hoje eu já participei de 2 sprints, um que foi aqui no canal e o outro que foi no canal da Yas lá no Twitch. E aí eu consegui ler bastante de outros livros, assim, que eram prioridades por estar na TBR da Maratona. E agora eu vou pegar os livros que não estão na TBR da Maratona, mas que eu também coloquei pra ler no mês. Então eu vou ver se eu consigo terminar só da meia-noite ainda hoje. Se eu conseguir, eu volto aqui pra atualizar. Então, vamos lá. Faltam 117 páginas pra quem conseguiu ler 200 dele em um dia, lá no mês de março. 117 não é nada. E é isso que eu tinha de atualização. Eu já ia pegar os outros livros ali pra atualizar, mas eles são de outro vlog. Esse aqui já é o segundo vlog que eu atualizo hoje, então agora eu vou atualizar o terceiro pra poder finalmente começar as leituras. Então eu finalmente posso vir aqui finalizar esse vlog, porque eu finalmente finalizei a leitura de Sol da Meia-Noite. 5 estrelas, favoritado. Algumas coisas me incomodaram aqui, sim. Algumas partes foram lentas, sim. Algumas partes foram chatas, sim. Mas são partes que eu já achava chatas, que eu não gostava no livro original, lá na visão, no primeiro ponto de vista, que era da Bella. Essa parte final foi bem lenta pra mim, porque é uma parte que eu não gosto, que é a parte lá da perseguição do James e tal. Só que uma parte que foi muito legal nessa parte é ver todo o plano que teve por trás para implantarem uma memória falsa na Bella do que aconteceu com ela, para ela poder falar isso para as pessoas, para não ficar um negócio estranho, tipo, como assim, ela viajou, aí o cara foi atrás dela, ela voltou com a perna quebrada e ficou uma semana no hospital. Então, eu gostei de saber todo o plano que teve por trás disso. A Alice, meu Deus, a Alice faz tudo. E é isso, leitura finalizada. Gostei muito, fiz muitas marcações aqui. Não sei se eu vou conseguir compartilhar todas com vocês em um post. Acho que vai precisar de mais de um post pra isso. Mas nem tudo é sobre reflexões, enfim. Algumas são sobre informações novas, tipo a história de alguns personagens, a história da Alice, a história do Jasper, a história da Rosalie, a história do Emmett, porque nos filmes a gente conhece a história de alguns personagens, né, tipo do Jasper e da Rosalie, e da Esme e do Edward. A gente não conhece a história, assim, da criação da Alice e do Emmett. E tem um outro negócio aqui também que eu fiquei um pouco confusa, que tem relação com o passado da Alice, que eu não sei se fizeram isso pra implantar uma pulguinha assim pra um próximo livro que possa sair, mas eu fiquei bem curiosa, porque, né, o passado da Alice, assim, nem ela lembra o que aconteceu com ela, quem era ela antes disso tudo, e enfim, quero outros livros no ponto de vista do Edward ou do ponto de vista dos outros casais, porque eu quero muito saber mais sobre essa história. Eu nunca vou me cansar dessa história. E é isso que eu tenho pra falar sobre esse livro. Leiam, quem gosta da saga, leia, que vocês vão gostar muito, muito, muito mais da saga depois de conhecer o ponto de vista do Edward. Não precisa ter lido todos os livros, porque Sol da Meia-Noite é o ponto de vista do Edward só no que acontece ali dentro de Crepúsculo. Então, se você só assistiu o filme, tá ótimo também, mas algumas coisas são bem diferentes. Então, se você leu só o primeiro livro, tá ótimo, não precisa ter assistido todos os filmes também, embora em alguns outros filmes é que comece a contar, assim, a história do passado de alguns personagens. Então, isso pode ser uma informação nova pra você se você não tiver assistido todos os filmes, mas pode ser uma informação antiga, caso você já tenha assistido. Mas tem muita informação nova aqui também. E perfeito, maravilhoso, favoritado. Só não releria porque são 700 páginas, né? E os filmes estão aí pra isso, pra matar a saudade e a vontade desses personagens e dessa história. Então, eu vou ficando por aqui. Se você já leu esse livro, me conta como foi a sua experiência aqui nos comentários. Se você gostou, se você já quer também livros sobre os outros casais. Eu não sei, mas na época do lançamento desse livro saiu uns rumores assim, né? De que a Stephenie Meyer tava planejando aí uns livros sobre a Alice e o Jasper. Não sei, talvez. Tomara que sim.
E me conta se você também leria esses livros sobre os outros personagens. Cara, a Stephenie Meyer podia bater um papo com a Cassandra Clare, sabe? E escrever uma série gigante sobre Crepúsculo. Inclusive sobre os vilões, né? Porque é legal conhecer um pouco mais sobre os vilões também. Então deixa seu like aqui nesse vídeo, compra com o meu link se interessou por esse livro, ou se você quer ler a saga Crepúsculo inteira antes de ler esse livro, compra com o meu link que você vai me ajudar bastante, não vai pagar nada mais pelos livros, e pode comprar qualquer coisa também, não só livros, desde que seja com o meu link, você vai estar me ajudando muito. E se inscreve se é novo por aqui, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo, e vamos conversar nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!